Para você que acompanha nossos trabalhos de reportagem diariamente aqui no programa Giro da Notícia, hoje a gente está recebendo a doutora Laura Lodge, da clínica Laura Lodge, né, Cardiologia de Soledade. O intuito, né, o motivo da gente estar conversando com a doutora nessa data de hoje, porque hoje, dia 14 de agosto, é o dia do cardiologista. Então a gente quer dar as boas-vindas à doutora e perguntar sobre a profissão do cardiologista. Há quanto tempo a senhora é cardiologista e quais as áreas, né, que a cardiologia em si, ela atua. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Rodrigo. Olá, ouvintes da Rádio Planetária. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Laura Orlandini Lodge, né? Sou médica cardiologista e ecocardiografia. Ecocardiografista, desculpa. E eu estou atuando, então, junto à clínica doutora Laura Lodge, Cardiologia e Ecocardiografia, em Soledade, tá? A gente trabalha então com consultas médicas e com os mais variados exames para a saúde cardiovascular, né? Então, meu tempo de formação, assim, então, Rodrigo, vai mais de 10 anos, né, para ser cardiologista, 6 anos de formação médica, mais 2 anos de residência em clínica médica, mais 2 anos seguidos, então, de cardiologia e mais um ano de ecocardiografia. Tenho títulos de especialistas em cardiologia e ecocardiografia também, reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Associação Médica Brasileira e pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, eu estou aqui na região, né, trazendo tecnologia de ponta para melhor, não apenas tratar, né, as doenças do coração, mas principalmente olhar num foco mais de prevenção, né? E esse dia é para isso mesmo que foi criado, para a gente olhar com carinho na prevenção das doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares estão aí cada vez mais cedo aparecendo em pessoas mais jovens. O que que pode ser atribuído a isso? Será que má alimentação, questão genética? O que mais a senhora vê do ponto de vista do médico hoje, né, em dia, da medicina? Antigamente era diferente. Como é que está o dia hoje em dia, as doenças cardiovasculares, enfim? Ah, sim, é que a gente vem vendo bastante jovens, né, apresentando também doenças cardiovasculares, mas é que assim, a gente tem os fatores de riscos bem conhecidos da sociedade, né, sobre quais hipertensão arterial, colesterol alto, né, diabetes, tabagismo, sedentarismo e estresse, né? Se a gente começar pelo último que eu falei aqui, nesse corre-corre do dia a dia, não tem alguém que não esteja estressado, né? E o estresse crônico leva a inflamação e desenvolvimento de doenças futuras, que quando mais precoce, né, que a gente vem se estressando e vivendo mais o sedentarismo, não cuidando da alimentação, não fazendo atividade física, as doenças vêm saindo do que apareceriam aos 50 anos, vêm se apresentando aos 30 e poucos anos, né? E isso deixa nós e toda a sociedade um pouco, vamos dizer assim, atentas, né, e um pouco chocadas às vezes quando aparece um infarto agudo do miocárdio ou até mesmo um acidente vascular cerebral nessa faixa etária, né, Rodrigo? Então, o que que a gente tem que fazer nesse momento, né? Como a nossa rotina está muito mais estressante e a gente não tem feito escolhas saudáveis, né? No quesito de alimentação, é muito mais comum a gente escolher um processado do que fazer a nossa própria comida durante a semana, né? Durante a nossa rotina, ou até mesmo não fazer nenhuma atividade física. Não estou dizendo assim, você é maratonista, né? Você é um atleta, mas assim, uma caminhada de 30 minutos por dia é muito difícil que viemos fazer, porque a gente vem ocupando o nosso tempo mais em trabalho e mais em outros afazeres, né? Do que cuidando da nossa saúde cardiovascular. Então, são pequenos detalhes, às vezes, que a gente não se dá conta, que no final ele vai se somando e vai evitando esses fatores que eu bem coloquei no início. E o coração, ele costuma dar sinais? Como é que é os sinais que ele apresenta? Eu posso ter um mal súbito, posso ter um infarto agudo, claro, né? Mas ele dá sinais antes, ou ele, também as doenças cardíacas, elas costumam dar sinais com muita antecedência? Enfim, como é que é os sinais aí que a gente tem que ficar atento? E quando procurar o médico? Acho que é só falou preventivo antes ali, né? O médico a gente tem que ir sempre, quase, né? Meio que periodicamente, para ver como é que tá a saúde. Mas enfim, quando eu devo mesmo procurar um médico? Não, claro, pode acontecer de forma silenciosa, a morte súbita, assim, sem ter sinal nenhum, né? A gente sabe que sim, mesmo um infarto ou mesmo uma parada
respiratória, mas assim, realmente ele vem dando sinais. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo, tá? Dor no peito, né? Que é todo mundo fica apavorado quando apresenta. Então, é algo que a gente tem que levantar aquelas bandeiras vermelhas, né? Esses sinais que você está me pedindo. Dor no peito, falta de ar, cansaço desproporcional à atividade física, o que eu quero dizer? Ah, um mês atrás eu caminhava uma quadra tranquilo, sem nenhum sintoma. Hoje em dia eu faço meia quadra e fico muito cansada. Já é um alerta, tá? Comecei a apresentar desmaios sem nenhum sintoma prévio, também. Palpitação, que é o coração acelerado, não tinha nada, comecei, também é um outro sinal, tá? São os mais comuns. Os fatores e riscos que a senhora trouxe para a gente antes ali, né? Foram, então, o tabagismo, né? Também doenças aí, né? Como o diabetes, colesterol. O colesterol, o pessoal também fala que, tem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Tem colesterol bom, acho que eu falo bom e ruim, mas tem uma medida certa no nosso organismo, sempre tem que ter, né, as coisas, né? Porque tudo que é demais, né, acaba também sendo. Ah, sim, tá. A gente tem o que a gente chama de colesterol total e ele é fracionado em colesterol, o HDL, que a gente chama de bom, e o LDL, que a gente chama de ruim, né? Além de termos também no perfil lipídico os triglicerídeos. O que a gente fala de colesterol ruim, então, é o LDL, a gente tem parâmetros, mas a gente tem que fazer uma estratificação de risco conforme o paciente. Eu não tenho que elencar um número mágico para você, mas assim, nenhum paciente pode ter o LDL acima de 160 e achar comum, tá? Nesse sentido, mas tem que fazer então uma consulta com o teu cardiologista, verificar todos os teus fatores de riscos para ele te abordar e ver quanto que é a meta que tu tem que ter do teu LDL para diminuir desfechos, ou seja, infarto agudo miocárdico e acidente vascular cerebral, tá? Nos principais, além de, claro, que a gente sabe de síndrome metabólica, que aí entra a parte do diabetes, tá? Daí o sedentarismo, pode ter a gordura no fígado, a esteatose hepática, então vai uma doença vai desencadeando as outras, tá? Mas a princípio, para saber quanto realmente tem que ter o teu LDL, é bom consultar com o cardiologista para ele fazer tua estratificação de risco cardiovascular. Uma vez a gente ouvia falar muito, né, que doenças cardíacas era coisa de pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né, idosos, dá para se dizer, né, mas hoje, né, a gente tem conhecimento de pessoas jovens, né, o jovem tinha, sempre teve, né, mas não era tanto como hoje. A gente vai trazer aqui uma polêmica agora, e eu quero perguntar para a senhora, o pessoal fala hoje que o jovem anda tendo uns hábitos de vida não muito saudáveis, né, por exemplo, o excesso vou usar aqui, né, falar aqui o excesso de energético, por exemplo. Isso vai causar um problema, um distúrbio no coração, isso pode acometer. Então, é bem polêmico mesmo É esse isso mesmo. assunto, tá? Que tu trouxe, assim, eu não posso generalizar para todos, tá? Certo? Mas temos pacientes, pessoas que têm o coração mais excitável, ou seja, se tomar um gole do energético, vai começar a ter palpitações, taquicardia e pode fazer uma arritmia maligna, tá? Mas, assim, eu não posso dizer que o senhor não pode, o outro pode. A gente vai vendo conforme o paciente. E quem O bom é tem não exagerar, essa né? isso, realmente, porque se mais ou menos em média acima de 5 energético, tem estudos, ele leva à desidratação, tá? Ou seja, desidratação também leva à palpitação. Então, quem não tem esse coração excitável de natureza pode vir a apresentar também arritmia pelo excesso de uso. Muito bem. E quais são os exames aí preventivos? Vamos falar dos exames preventivos e depois os tratamentos também, que a senhora trabalha aí na clínica da senhora, enfim, e os mais recorrentes aí também. Tá. Assim, o eletrocardiograma de repouso é como se fosse a extensão do exame físico do cardiologista, né? Então, toda vez que vocês forem num cardiologista, ele vai te fazer um eletro para analisar, seria a primeira foto do teu coração, né? Então, o eletrocardiograma é a porta de entrada para começar a fazer a consulta, né? Os outros que a gente faz, como eu estava comentando, os fatores de riscos a gente rastreia, né? Então a gente vai pedir a questão do perfil lipídico, que seria o colesterol, o triglicerídeo, a questão da glicemia, né, para ver se tem diabetes, certo? A gente vai atrás também do que? Na parte de função renal, porque hipertensão, doença renal crônica também é desencadeada por todos aqueles fatores de risco que eu comentei no início,
né? E a outra questão que a gente procura é as enzimas hepáticas também, tá? Essa é a maneira geral que a gente trabalha no início. Daí, dependendo de qual paciente vir apresentar, a gente personaliza sempre, claro, né? Esses seriam os principais. Para quem não tem fator de risco nenhum, né? Seria de prevenção. Preventivo só. E hoje, os Isso. tratamentos, né? Hoje, as próprias cirurgias, eu posso falar assim, são menos invasivas hoje, até mesmo em consultório são feitos, né? Muitos procedimentos aí, né? Desentupimento de artérias, enfim, isso tudo tá mais ao alcance hoje, né? O cidadão não precisa ficar muito em centros grandes aí, enfim, tem como fazer procedimentos pequenos aí hoje em clínicas, né, doutora? Ou ainda não? Olha, a medicina e a cardiologia vem avançando muito e a tecnologia vem acompanhando de maneira exorbitante, muito boa, tá? Assim, realmente, para ter uma ideia, que tu falou de cirurgia, igual a gente tem o caso de quadros de estenose aórtica grave em pacientes idosos, que era proibitivo, né? Ficaria com essa estenose grave, não tem condições de fazer uma cirurgia, esperaria como que evoluiu o quadro. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente pode fazer, então, por catéter, certo? Vai via como se fosse um cateterismo, coloca uma prótese, tá? Ali naquela válvula doente, e o paciente, na maioria das vezes, em 48 horas já está em casa. Então, é um avanço, assim, ó, maravilhoso, né? É um exemplo. E hoje, a senhora, quais procedimentos a senhora faz na sua clínica particular, além do atendimento, claro? A senhora tem também Ah, algum sim. hospital, no Sistema Único de Saúde? Então, eu estou atuando aqui na clínica, né, doutora Laura Lodge, Cardiologia e Ecografia em Soledade, né, e a gente traz, então, consultas médicas, avaliações pré-cirúrgicas e além de muitos outros exames variados, que além do eletro que eu te relatei, né. O ecocardiograma transtorácico a gente traz aqui na clínica, o que que a gente faz com ele? A gente avalia toda a morfologia do coração, a gente avalia a válvula, como essa questão da estenose aórtica, a gente faz o diagnóstico por esse exame, tá? Além desse que a gente vê questões de insuficiência cardíaca, o coração grande, bem afamado, que as pessoas comentam, né? A gente vê por esse exame também, a gente vê sinais indiretos de hipertensão, ou seja, que os níveis tensionais não estão controlados, né? A gente consegue ver por esse exame. E além disso, tem a parte de outras tecnologias, como o senhor me perguntou, a gente traz o STREM, tá? A gente vê disfunção sistólica precoce, ou seja, ele é importante para aquele paciente que não teve infarto, só que tem já doença subclínica, então a gente consegue detectar por esse exame. Além disso, pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia, com esse exame a gente consegue ver também se está tendo alguma disfunção cardíaca, sem o paciente ter nenhum sintoma. Então, eu sou assim, ó, eu sou fã desse exame, certo? Além disso, a gente tem o mapa 24 horas, que é a monitorização arterial, ambulatorial da pressão arterial, ou seja, a gente consegue identificar aquele paciente que vem na consulta e está com a pressão normal, mas em domicílio está alterada. A gente instala nesse paciente, vê toda a rotina dele em 24 horas, ele volta e a gente consegue ver se ele é hipertenso ou não. A gente consegue avaliar a terapêutica antipertensiva, a gente consegue ver também aquele paciente que chega na consulta, está com a pressão muito elevada, faz o exame e não é hipertenso. E o grau de ansiedade durante a consulta, que a gente chama hipertensão do jaleco branco, faz ele ter aqueles níveis tensionais elevados em consulta. Esse é um outro tipo de exame que a gente consegue trazer aqui na clínica, tá? Outro bem interessante, quando tu me perguntou na questão do energético, a gente identifica as taquicardias, é o Holter 24 horas, tá? O paciente instala, fica 24 horas, faz toda a sua rotina e a gente verifica se ele tem alguma arritmia algum distúrbio de condução também na parte do coração, tá? Então, temos esses todos disponíveis aqui na clínica. Muito bem. A gente ouviu falar muito, né, a gente como leigo, do pré-infarto. Existe pré-infarto, enfim, a pessoa já está infartando, só não chegou a. Ah, tá. Tem Isso, a gente vários, quer entender para passar também para os nossos ouvintes. tá, assim, quando diz, não infartei, foi uma ameaça de infarto, né? A gente Isso. tem uma síndrome, né?
A síndrome coronariana aguda, a gente chama então uma de angina instável, ou seja, não tem alteração no eletro, o paciente tem aquela dor torácica,